Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 2 de julho de 2012. Estamos juntos há 141 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos no seu capítulo 27. Nós estamos agora naquele momento em que, depois de uma grande sequência de julgamentos, de demora, o apóstolo Paulo finalmente vai se dirigir a Roma. Ele foi preso em Jerusalém cerca de 2 anos antes, por conta da acusação que alguns judeus da Ásia, da região de Éfeso, fizeram contra ele, de que ele havia introduzido Trófimo no templo, na área restrita aos judeus. E Paulo só não foi linchado porque Cláudio Lísias, o comandante da guarda romana, que tinha na fortaleza Antônia, próxima, anexa ao templo, uma posição de observação privilegiada, foi até lá e salvou Paulo. Paulo no dia seguinte acabou comparecendo perante o Sinédrio para escapar de uma revolta dos judeus que queriam matá-lo. Foi para Cesareia, lá foi interrogado pelo governador de então, Félix. Passou 2 anos esperando a sua decisão. Félix queria suborno, mas queria manter o apoio dos judeus. Quando trocou de governador, entrou Festo. Os judeus queriam de novo trazê-lo para Jerusalém, resolver o assunto. Festo tentou convencer Paulo disso. Paulo percebeu o perigo, apelou para César, compareceu diante do rei Agripa, neto do grande Herodes, que entendia um pouco do judaísmo, expôs o seu ponto. Ficou claro que Paulo não tinha nada de que ser condenado, mas como ele já havia apelado a César, era hora de ir. E aí, no capítulo 27, nós vemos o momento em que Paulo vai para Roma. Ele vai para Roma com um centurião chamado Júlio, que é da corte imperial. Esse centurião, comandante de 100 homens, vai ser destacado para levar Paulo de Cesareia até Roma. Uma longa viagem, uma viagem de milhares de quilômetros, que vai demorar meses de navio por conta das dificuldades daquela época. E então agora Paulo vai embarcar. Nós vemos que no verso 2, Paulo entra num navio adramitino. Nós estamos mandando para você uma figura aí para você ter uma ideia de onde seria. Mas esse navio seria de um lugar que não seria o destino final. Ele só serviria a Paulo, ao centurião, durante uma parte da viagem. E então eles entram. Quem entra? Entra Paulo, entra o centurião, entram alguns outros soldados que estão sob o comando do centurião para proteger e assegurar o transporte do prisioneiro. Entra Lucas, porque ele diz, fizemo-nos ao mar. E entra também Aristarco, que é um dos companheiros de Paulo, e nós não sabemos em que condição Aristarco entra, se como passageiro, se como um acompanhante do prisioneiro. O fato é que eles vão juntos. E a personalidade de Paulo já começa a se manifestar aqui, porque ele já, de pronto, consegue o favor de Júlio, o centurião, de tal forma que na primeira parada do navio para recarregar, para acertar a viagem, Paulo já obtém a permissão para sair, para ir ver uns amigos na cidade de Sidom. E isso já mostra que Paulo vai ganhando o favor das pessoas com quem ele vai se relacionando. Então eles partem e, dados os ventos e as condições da navegação, a rota não é a mais óbvia. Não é a que seria feita mais em linha reta, mas eles têm que ir costurando, às vezes pelo lado de dentro de certas ilhas, para evitar o mar aberto com ventos mais fortes e tal. Assim é que eles chegam na região de Mirra. E ali encontram um outro navio que vinha de Alexandria. Alexandria no Egito, lá embaixo na África. Você também talvez possa conferir isso no mapa. E o centurião então diz, agora é a hora de trocar de navio. Esse era um dos navios que pertenciam à frota de Roma para o abastecimento do império. O trigo vinha de Alexandria e passava por Mirra, que é um porto bastante fora da rota. Na Bíblia de Genebra, segunda edição, você vai ter um mapa disso na página 1466. E você vai ver que da África e do Egito lá embaixo, Mirra não está no caminho mais direto para Roma de maneira alguma. Mas, tendo em vista que a navegação daquela época era feita por ventos e tudo mais, por incrível que pareça, esse era o bom caminho, essa era a boa rota. Aliás, quem lê este capítulo enxerga nele com olhos técnicos
um grande manual das técnicas de navegação do século I. É impressionante a qualidade das informações a respeito da rota, a respeito dos procedimentos para, se dá para chamar assim, a pilotagem, a condução do navio. E em tudo isso Lucas está realmente bastante envolvido como uma testemunha ocular. E, enquanto as coisas vão acontecendo, as decisões de navegação precisam ser tomadas. Depois de muito tempo, eles pararam na ilha de Creta, que você também pode conferir no mapa, e eles estavam na região de Bons Portos. E lá nessa região, eles precisavam tomar uma decisão, porque era o inverno se aproximando, não era uma boa época para navegar, eles teriam que esperar o momento certo para prosseguir viagem. Veja como era a dificuldade daqueles tempos. E então um conselho se reuniu, não é? Você vê no verso 8 que eles chegaram a Bons Portos. E depois de muito tempo a navegação tinha se tornado perigosa, diz o verso 9. E parece que um conselho das pessoas que estavam a bordo do barco se reuniu para discutir: esperamos aqui ou continuamos viagem? E Paulo estava fazendo parte do conselho. Que coisa, um prisioneiro dando opinião. Isso já mostra que Paulo estava de fato expondo o seu caráter, suas virtudes, conquistando a simpatia de todo mundo a bordo, e é um grande testemunho a respeito da personalidade do apóstolo. E Paulo diz: é melhor não irmos, mas o comandante do barco, né, o piloto e mestre do navio, achou que devia ir sim, e o centurião estava dando mais crédito a ele. E aparentemente o centurião, um chefe do exército romano, dentro de um navio que era romano e que levava trigo vindo de Alexandria para Roma, a palavra do centurião também tinha muita autoridade. E assim Paulo foi voto vencido e eles foram. No entanto, quando foram, tiveram grandes problemas. Não é? Um tufão de vento chamado Euroaquilão arrastou o navio com violência, e eles, ao invés de continuarem pela costa da ilha de Creta, navegando até chegar à cidade de Fenice, eles acabaram caindo em mar aberto e então se viram em grandes apuros, a ponto de ficarem vários dias em mar aberto, em tempestade, de terem que lançar fora o conteúdo do navio. Os procedimentos de emergência foram adotados, algumas cordas eram passadas na parte de baixo do navio, de uma ponta passa por baixo do casco, vai até a outra, para reforçar a estrutura do navio. Diversos procedimentos náuticos eram adotados, a carga extra do navio era aliviada, tudo para que eles conseguissem de fato sobreviver. Mas o verso 20 vai dizer que já havia alguns dias que não aparecia nem o sol nem as estrelas, e grande tempestade caía, e todo mundo acabou perdendo a esperança de ser salvo. Não há evidência nenhuma aqui de que Paulo estivesse tranquilo até esse momento. Ele havia recebido a revelação de Deus que ia para Roma, mas ele estava vendo que o negócio estava feio até então, e Lucas não coloca na boca de Paulo nenhuma palavra de ânimo até aqui. Mas todo mundo estava muito tempo sem comer, e Paulo então se levanta e diz assim: olha, vocês precisavam ter me ouvido lá quando nós nos reunimos, não é? Mas agora ninguém se desespere, porque Deus me deu uma revelação, um anjo de Deus me contou que eu preciso mesmo comparecer diante de César, verso 24. Ou seja, o plano de Deus continua do jeito que Deus havia lhe falado. Então tenham bom ânimo, porque eu confio em Deus, diz o apóstolo Paulo no verso 25. Ninguém vai se perder, não é? Todo mundo vai se salvar. Só o navio é que vai embora. E é interessante, alguns chegam a fazer um paralelo aqui de Paulo com Jonas, que foi a presença de Paulo dentro do navio que salvou todo mundo, ao contrário de Jonas, que foi a presença de Jonas que estava atrapalhando tudo, não é? E então este homem de Deus, este apóstolo fiel ao Senhor, é um bálsamo na vida daquelas pessoas. E então você vê que a 14ª noite, 2 semanas inteiras de navio perdido e tempestade, não é? E os marinheiros sentiram que se aproximava a terra. Parece aquele faro do marinheiro. E o grande problema era que se eles batessem em alguma pedra, o navio se espatifaria e todo mundo morreria afogado. E eles começaram a medir a profundidade do mar e começaram a notar que estava ficando cada vez mais raso. E começaram a ficar preocupados e até mesmo a orar para que o dia clareasse, para que eles pudessem enxergar alguma coisa, não é? Alguns marinheiros inclusive chegaram a jogar o bote
para perto, o bote era carregado atrás, o bote salva-vida, e eles chegaram a trazê-lo para perto do navio e deixar no jeito para escapar, e com algum pretexto ali. Mas então Paulo diz aos soldados e ao centurião, no verso 31, os marinheiros têm que permanecer a bordo, senão ninguém vai ser salvo. Ou é todo mundo ou não é ninguém. E a esse momento, é tal a confiança das pessoas em Paulo, que os soldados cortaram os cabos do bote. Ou seja, Paulo de repente se tornou o comandante do navio. Que coisa impressionante, irmãos. O prisioneiro está mandando. Ele tem mais confiança de toda a tripulação e de todos os passageiros do navio do que o próprio comandante. E aí então Paulo chega e fala assim, olha, já é o 14º dia que vocês estão sem comer. Eu estou pedindo a vocês, comam alguma coisa, porque vocês vão precisar de energia. Disso depende a segurança de vocês. E saibam, ninguém vai perder um fio de cabelo. E então todo mundo foi lá, comeu, recuperou o ânimo. E das 276 pessoas no navio, todo mundo comeu e pegou o resto do trigo que estava sendo transportado e jogou na água. E aí então eles não viram terra no dia seguinte, mas viram uma enseada, não é? E ali então levaram o navio para atolar ali, para encalhar o navio ali. O navio já estava muito judiado, os equipamentos já tinham sido jogados ao mar, provavelmente o navio estava fazendo água, a melhor esperança de salvamento deles era encalhar para que encontrassem alguma terra firme. Esse seria então o melhor método de salvamento. E aí então eles se encalharam ali naquela enseada e encalharam de uma tal forma que ficou claro, o navio ficou exposto às ondas. E como o navio já havia sofrido muito, já havia sido bastante judiado, a força do mar acabou destroçando o navio. Os presos que estavam no navio eram de responsabilidade dos soldados e do centurião em particular. E você sabe que se o prisioneiro escapasse, o soldado que tomava conta dele responderia com a própria vida. Foi por isso, inclusive, que no caso de Paulo e Silas, lá em Filipos, o carcereiro, quando imaginou que todo mundo tinha fugido por causa do terremoto, ia se matar, para economizar o serviço. Mas aqui então os soldados começaram a falar, olha, vamos matar os presos, porque daí pelo menos a gente sabe que nenhum escapa. No entanto, o centurião queria salvar Paulo e falou, ninguém vai morrer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A confiança que este preso conquistou e o testemunho que este preso deu ao longo de uma viagem difícil como essa. É nos momentos de crise, é nos momentos de grande perigo que a firmeza da nossa fé faz tanta diferença assim. E é maravilhoso ver como nessa tremenda aflição que eles enfrentaram, a firmeza de Paulo, a fé que Paulo exibiu, foi um testemunho tal que o centurião disse, ninguém vai morrer. Que quando Paulo falou, comam, todo mundo comeu. E quando Paulo disse assim, não deixa os marinheiros escaparem no bote, os soldados foram lá e cortaram a corda. E Paulo agora está gozando de grande prestígio entre as pessoas da sua tripulação. E de fato, ele que havia avisado que ninguém ia se perder, agora recebe todo o crédito porque todo mundo escapou. Diz a parte final do capítulo 27. E foi assim que todos se salvaram em terra. Agora na ilha de Malta, que foi onde eles aportaram, eles ainda não sabiam disso nesse momento, na ilha de Malta outras coisas vão acontecer, onde o testemunho de Paulo vai continuar sendo estabelecido com grande poder. Mas isso é assunto para a gente estudar amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este testemunho bonito do apóstolo Paulo no meio das crises. E pedimos que o Senhor nos ajude, de tal forma que, quando o barco da nossa vida estiver enfrentando tempestades, a certeza da Tua presença entre nós nos dê consolo, de tal forma que possamos trazer esperança, possamos trazer alento àqueles que nos rodeiam e assim testemunhemos a diferença que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado por esse relato maravilhoso. Obrigado porque o Senhor levou o apóstolo Paulo até Roma para testemunhar do Evangelho como assim lhe aprouve. Ajuda-nos a também, em qualquer lugar onde formos levados por Ti, sermos as Tuas testemunhas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.